Olá, vamos para mais um episódio das Crônicas de São Francisco e vamos para o capítulo 41, onde fala assim: Como o venerável Frei Simão livrou de uma grande tentação um frade que, por causa dela, queria sair da ordem. Vamos lá? Lá nos princípios da ordem, quando ainda vivia São Francisco juntou-se à ordem um jovem de Assis, que foi chamado de Frei Simão. Frei Simão foi adornado e dotado por Deus de tanta graça, tanta contemplação e elevação de mente, que toda a sua vida era o espelho da santidade, conforme ouvi daqueles que passaram com ele longo tempo. Raríssimas vezes era visto fora da cela. Se alguma vez estava com os frades, sempre falava de Deus. Jamais aprendera a gramática e, todavia, falava tão profunda e altamente de Deus e do amor de Cristo que suas palavras pareciam palavras sobrenaturais. Assim foi uma tarde à floresta com Frei Tiago de Massa para falar de Deus. Falando dulcissimamente do divino amor, ficaram toda a noite nessa conversa. Pela manhã, pareciam-lhes ter passado pouquíssimos espaços de tempo, segundo me contou o mencionado Frei Tiago. Frei Simão recebia com tanta suavidade e doçura de espírito as iluminações divinas e visitas amorosas de Deus que muitas vezes, ao senti-las vir, punha-se sobre o leito, pois a tranquila suavidade do Espírito Santo requeria dele não apenas o repouso da alma, mas também do corpo. E nessas visitas divinas era muitas vezes arrebatado a Deus e se tornava de todo insensível às coisas corporais. Por isso, uma vez que estava arrebatado dessa forma a Deus, insensível ao mundo, por dentro ardendo no amor divino e por fora nada sentindo com os sentidos do corpo, um frade, querendo fazer a prova disso para ver se era mesmo como parecia, foi, tomou um carvão em brasa e o encostou ao pé descalços do frade. Frei Simão nada sentiu e o carvão não lhe fez sinal algum sobre o pé, embora tivesse ficado por longo espaço, a tal ponto que acabou por se apagar sozinho. Frei Simão, quando sentava-se à mesa, antes de tomar a comida corporal, tomava para si e distribuía aos outros a comida espiritual falando de Deus. Por seu devoto falar, converteu-se certa vez um jovem de São Severino, que no século havia sido um rapaz em tudo vão e mundano, nobre de sangue e muito delicado de corpo. Frei Simão, ao receber o referido jovem na ordem, guardou consigo suas roupas seculares, e o jovem ficava junto de Frei Simão para se pôr ele formado nas observâncias canônicas. Ora, o demônio que se empenhava por corromper todo o bem picou nas costas com tão forte aguilhão e tão ardente tentação da carne que de modo algum o moço conseguia resistir. Por causa disso, foi a Frei Simão e disse-lhe: devolve-me os panos que eu trouxe do século, porque não posso mais suportar a tentação carnal. O Frei Simão, tendo grande compaixão desse, dizia-lhe: senta-te aqui comigo um pouco, meu filho. E começava a falar de Deus, de modo que toda a tentação dele ia embora. Depois, quando retornava a tentação e o rapaz lhe pedia de volta os panos, Frei Simão a enxotava falando de Deus. E assim, tendo feito muitas vezes, uma noite, por fim, assaltou-a a mesma tentação com tanta força, e maior do que a costumeira, que não podendo por nada no mundo resistir-lhe, foi a Frei Simão pedir de volta todos os seus panos seculares, pois de maneira nenhuma podia mais ficar. Então, Frei Simão, como se habituara a fazer, fê-lo sentar ao seu lado, e o jovem, ouvindo falar de Deus, reclinou a cabeça no colo de Frei Simão, por melancolia e tristeza. Então, Frei Simão, pela grande compaixão que lhe tinha, ergueu os olhos ao céu e, rogando a Deus devotíssima por ele, foi arrebatado e atendido por Deus. Quando tornou a si, o jovem se sentiu inteiramente livrado daquela tentação, como se jamais a tivera sentido. Pelo contrário, transformando o ardor da tentação em ardor do Espírito Santo,
pois encostara no carvão em brasa que era Frei Leão. Ficou todo inflamado no amor de Deus e do próximo. Exemplo disso é que, certa vez, tendo sido preso um malfeitor, a quem se haviam de arrancar ambos os olhos dele, por compaixão, audazmente, foi até o reitor, em pleno conselho, e com muitas lágrimas e devotas súplicas pediu que arrancasse a si um olho e ao malfeitor o outro, para que ele não ficasse privado dos dois. Mas o reitor e o conselho, vendo o tamanho fervor da caridade deste frade, perdoaram tanto um como o outro. Estando certa vez o referido Frei Simão na floresta para orar, e sentindo na alma grande consolação, uma tropa de corvos, com seus gritos, começou a incomodá-lo. Por causa disso, ele lhes ordenou que, em nome de Jesus Cristo, partissem e não mais tornassem. Partindo então os ditos pássaros, dali em diante nunca mais foram vistos ou ouvidos nem por lá, nem por todo o povoado próximo. E este milagre foi manifesto a toda a custódia de enfermo em que ficava o tal lugar. Em louvor de Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco. Amém. Bom, nesse episódio, que é um pouco longo, né? Mais ou menos, mas ele retrata coisas muito importantes aqui que vale a pena a gente destacar, que é a nossa fé, é o fervor da nossa fé, é o se manter no foco, né? Quando a gente tem um propósito a seguir, é muito importante que a gente se mantenha no foco. Se manter no foco é algo muito difícil, é algo muito complicado, porque exige renúncia, exige várias situações que vão realmente te tentar a voltar à estaca zero, a voltar aonde estava. Então, é muito importante que a gente mantenha o foco naquilo que a gente quer, e mesmo se alguma tentação venha ligada às coisas mundanas que queiram te tirar daquela direção, daquele foco, que você pelo menos pense e se abstenha por um momento para se manter no foco, se manter na direção. E aqui, no caso, Frei Simão usou Deus, usou a conexão que ele tinha muito profunda com a espiritualidade, com Deus, com todas as forças a qual ele acreditava, para se conectar e, assim, ao mesmo tempo, refletir e irradiar a esse jovem que tanto precisava de apoio e de um suporte ali naquele momento. Então, é muito importante também que a gente se conecte a uma referência a qual a gente possa se conectar no momento ou possa clamar por ajuda e pedir no momento que a gente precisar. Porque nós viemos a esse mundo não é para viver isolados, é para viver em coletividade. E é na coletividade que estarão os grandes aprendizados. Então, e na última passagem, quando fala dos corvos, que é, no caso, simbolicamente colocado da tentação, ficar ali atazanando, ficar ali tirando a sua paz, muitas vezes nós temos que ter a nossa autoridade interna, o nosso posicionamento, para não querer mais aquilo, para que aquilo se afaste de você, para que aquilo não fique lhe perturbando, porque eu não quero isso para mim. Então, que Jesus leve, que as forças que você acredite, leve para longe, e eu consiga seguir o meu caminho. Então, isso tem, de uma forma simbólica, é mudança de vibração, é mudança de faixas vibratórias, é a lei da sintonia, é a lei da afinidade sendo instaurada por você. Então, gratidão por mais uma aula, por mais um capítulo, e nos vemos no próximo capítulo das Crônicas de São Francisco. Até lá.